Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês os maiores clássicos dos Vingadores, volume 2, publicação da editora Panini de dezembro de 2006, certo? Trazendo a história A Busca pelo Visão, entre outras. Que isso não é um clássico dos quadrinhos, né? Eu pensei muito a respeito se botava isso aqui na seção de clássicos, mas é uma história memorável sim dos Vingadores, que todo fã de gibi de super-herói e principalmente dos Vingadores devia ler para conhecer, certo? Com argumento e arte do John Byrne, que colecionava, certo, momentos memoráveis na Marvel, passou pelo Quarteto Fantástico, pelo Namor, etc. E aqui ele assumiu os dois títulos dos Vingadores no roteiro, certo? Só que no Vingadores da Costa Oeste, o Avengers West Coast, ele também fazia arte. Aqui nós temos 220 páginas de material, englobando os gibis Avengers West Coast 42 a 50, certo? Ele, como eu disse, Byrne assumiu os roteiros dos dois títulos dos Vingadores e ele trabalhou os Vingadores da Costa Oeste também com o desenho dele, né, resolvendo consequências mais sérias da invasão dos computadores de todo mundo pelo Visão, como a gente viu as consequências disso na saga dos Vingadores número 1. A gente vê o Visão e a Feiticeira Escarlate se retirando da equipe, certo? Só que aqui, quando eles voltam, o Byrne resolve, então, dar consequências mais sérias a isso. Nessa história, certo? Nessa história ele vai fazer com que assim, vou dar um pequeno spoiler, né? Que forças ocultas se reúnam para poder apagar a mente do Visão. O Visão, como conhecíamos desde a década de 60, foi então apagado em definitivo nessa fase do Bendis, do Byrne, se tornando aí o Visão branco e totalmente mecanizado, certo? Além de desmantelar o Visão, ele também abalou a Feiticeira Escarlate, certo? Com os seus filhos, né? Que ficaria marcada para sempre com a perda dos seus filhos, Thomas e William, se não me engano. Os filhos da Feiticeira Escarlate ficavam sumindo, aparecendo e desaparecendo constantemente, mesmo com as babás, certo? Várias babás aparecem ao longo do gibi, cuidando dos moleques, eles desaparecem. Mais à frente, não é revelado nesse gibi, vai ser mostrado que eles eram parte de Mephisto, que era uma ilusão, criada pela Feiticeira Escarlate, etc. E como todos sabem, ficou marcado essa coisa tão profundamente na Feiticeira, que eles fizeram com que ela esquecesse os filhos dela, certo? E aí tudo culminou quando finalmente ela descobriu a respeito, culminou com a tragédia Vingadores A Queda, aí sim do Bendis, né? Que a gente já avaliou no canal. Outro momento também importante, momento clássico para os Vingadores, vou colocar o link na descrição do vídeo. Byrne faz então um trabalho de operário, certo? Ao interconectar todos os angus e jogar uma sombra no passado e origem do Visão, que se dizia que o Visão, que é o Visão desmantelado, certo? Se dizia que o Visão era o Tocha Humana original, certo? Só que aqui nesse gibi eles foram nessa onda aqui e disseram que não, ele não é o Tocha Humana original, certo? O Byrne fez isso através de certas incoerências de vários roteiros ao longo dos anos e foi remendando isso com os diálogos dos personagens, certo? Com a investigação que os Vingadores estavam criando. E aí ele vai e faz com que o Tocha Humana original volte, porque o Byrne é grande fã, certo, do Tocha Humana original. Tem até uma parte aqui no gibi, quando o Visão é recriado sem pinto, diga-se de passagem, que a matéria do jornal é Visão não é tocha, ou seja, Visão não a tocha. Um dos grandes momentos do gibi é quando aparece o agente americano, certo? O John Walker, certo? Que ele foi o Capitão América por um tempo, só que aconteceu a tragédia da morte dos pais dele, e aí o manto passou de volta para o Steve Rogers, que já havia se feito uma baguncinha, e o governo dos Estados Unidos tirou o manto do Capitão América dele e botou o John Walker no lugar. Quando eu catar meus gibis, eu vou mostrar isso aí acontecendo. Eu tenho esse gibi, é Capitão América 158 da editora Abril, que o John Walker como Capitão América
passa o rodo nos terroristas aí do caralho. Aí vocês veem aqui que o Hank Pym não se comprometeu em fazer um pinto pro Visão, certo? Ele sendo o esposo da Feiticeira Escarlate, só que aqui o Visão, como conhecíamos, morreu, certo? Ele não tinha as memórias do Simon Williams, o Magno, e o Magno fica tristinho por causa disso, porque ele sempre amou a Feiticeira Escarlate. Aí fica esse triângulo aí entre a Feiticeira Escarlate, o Simon Williams, o Magno. Eu sempre achei um boçal, sempre achei um personagem bem merda, e o Visão, né? O Simon Williams é tipo aquele cara que fica atrás da esposa dos outros. A Feiticeira Escarlate era em busca do amor romântico, o amor sem pinto, certo? O amor de beijinho e ter filho, só que ela não quer sentir a rola vermelha do Visão no seu corpo. Ela quer o Visão assim, asséptico, assexuado. Não é? Então a gente tem essa história do Byrne aí, são várias nuances, é claro que isso não fica muito explícito, é preciso você viajar um pouco. E aqui temos o adendo dos sensacionais, né, Vingadores Centrais, certo? Os Great Lake Avengers, que é esse grupo de Vingadores meio aloprado aí. Eu fiz uma avaliação, se eu não me engano, de um gibi deles, vou botar o link aí para encher linguiça, certo? O Byrne, como eu disse, faz um trabalho de operário. O excesso de texto dele às vezes dificulta a leitura, uma leitura mais dinâmica, né? A gente que não é muito letrado, e confesso, é um pouco enfadonho. Você lê, às vezes é meio repetitivo o texto e a imagem. Só que o Byrne, ele casa muito bem vários momentos desses, de muito texto, com momentos singelos. Como, por exemplo, quando o Simon Williams, certo? Ele fica aqui mais atrás, ele fica transtornado, certo? Por não conseguir expor seu amor pela Feiticeira Escarlate e pela Wanda o odiar por não dar o seu padrão mental para o Visão. Essa história aqui é muito doida. Eu tenho ela em Capitão América 169 da Editora Abril, onde o Visão e a Feiticeira Escarlate vão para uma universidade fajuta aí, só que na verdade se trata de um monte de gente que foi possuída por uma espécie de verme ancestral que quer sempre evoluir junto com a raça predominante, no caso o Homo Superior aqui. Tem participação da Mulher Hulk, do Capitão América. Eu achei uma história bem reflexiva até, bastante, uma história meio que mexe com o medo, não o medo sombrio não, mas o medo do desconhecido, certo? Como se fosse um horror cósmico aqui. Eu achei muito doido. Até hoje essa história me causa impacto, certo? Eu li ele muito garoto, eu achei o gibi no lixo, sem capa. Li essa história e gostei muito, de Capitão América 169, da Editora Abril, e até hoje era impactante aí. A Feiticeira Escarlate é tomada por esse ser, não é? O ser que está desde o começo, né? Um negócio desse aí domina a mente da feiticeira, da Mulher Hulk, e o Capitão América lá envolvido nisso tudo. Cara, muito legal esse gibi. Recentemente a editora Panini publicou essa fase em duas edições, certo? A busca pelo Visão, encarando capa dura, e depois tem o outro, não sei o que, a Feiticeira Escarlate, mostrando os pormenores disso. Esse gibizinho aqui, de 2006, certo? Da série Maiores Clássicos, acaba meio abruptamente, acaba na edição 50 de West Coast Avengers, com o retorno do Tocha Humana, depois que o John Byrne aí faz um malabarismo aí para saber que o Visão não é o Tocha Humana, o Visão não atocha mais e a tocha tá solta, certo? Gibi bem legal, a arte do Byrne aqui muito boa nessa fase, e eu recomendo esse gibi para todos, como eu disse no começo, para todos os fãs de super-herói, inclusive de Vingadores. Como eu disse, terminar abruptamente, merecia uma continuação que infelizmente na época não ganhou. Aqui nós temos um texto bastante completo aqui sobre o Visão, e depois o da Feiticeira Escarlate. Vão atrás dessa história, seja qual for o formato, que vale muito a pena conhecer. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações!